Pode falar. Boa tarde. É sempre um prazer estar falando a respeito das coisas do alto. E hoje nós vamos meditar na Bíblia, que é a palavra inspirada de Deus, como diz a própria Bíblia, né? Então nós vamos meditar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nesse livro de Atos dos Apóstolos, o nome diz Atos, talvez o melhor conceito seria Atos do Espírito Santo, porque nele nós vimos o Espírito de Deus agindo na vida dos homens. Quando Cristo subiu aos céus, no capítulo 1, ele fala pouco antes que ele subiria e que o Consolador viria. Então, não vos deixarei órfãos. Ele diz lá no Evangelho de João aos discípulos. No Evangelho de João ele conversava muito com os discípulos. E ele diz, não vos deixarei órfãos, no capítulo 16, mas o Consolador virá. E isso acontece no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Então, a gente vê a promessa sendo cumprida e a igreja sendo formada no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Aqui no capítulo 10, tem uma experiência de Pedro com Cornélio, e a gente vai contar um pouco dessa história. Essa história é um fato que acontece, tem aqui narrado por Lucas, o escritor, com 48 versículos, mas nós não vamos ler todos para não ficar muito longo, mas a gente vai comentar a respeito do que ocorre nesse capítulo, nessa história, um fato verdadeiro, e que mostra como o Evangelho ele pode ser anunciado das formas mais diferentes, mas o Evangelho em si é a mesma coisa, o Evangelho é a mesma coisa, essas boas novas. Então, por exemplo, no capítulo 3 do Evangelho de João, Cristo ele conversa com Nicodemos, um homem sábio, conhecedor profundo das Escrituras do Antigo Testamento, já que o Novo Testamento ainda não estava completo, e ele explica para Nicodemos, lá no capítulo 3, no início do capítulo 3, ele fala que todo homem precisa nascer de novo. E é interessante que ali a igreja não estava ainda completa. A igreja ainda não estava, na verdade, nem construída. Cristo viria construir a igreja, e ela só é construída em Atos dos Apóstolos, depois da subida de Cristo, quando no capítulo 1 ele sobe aos céus, no capítulo 2 o Espírito Santo vem e a igreja é formada. Mas no capítulo 3 de João, no Evangelho de João, quando ele encontra Nicodemos, ele diz para Nicodemos que é importante a cada homem nascer de novo. E o nascimento, ele só ocorre pelo Espírito. O Espírito de Deus é que pode promover esse nascimento. Então, antes da vinda do Espírito Santo, ele já falava disso, que o Espírito Santo é quem promoveria o novo nascimento na vida do homem. E aí isso acontece independente do homem, na verdade, vem do Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus não só pode mudar o caráter do homem, convertê-lo, mudar o caráter, dar condição ao homem viver uma vida em novidade de vida. Aqui nesse capítulo 3, então, nós temos o versículo 1, e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, capítulo 10, versículo 1 do Evangelho de Atos. Ele começa dizendo assim, a narrativa é de que havia em Cesareia um varão por nome Cornélio. Esse homem era piedoso e ele era temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Veja bem, aqui, de cara, no versículo 2, já diz que Cornélio, que era um homem em Israel, num contexto em que o militar romano ele era mal visto pelo povo judeu, ele era um varão, aqui fala que ele era um centurião, quer dizer que ele liderava um grupo de soldados, ele era um oficial. Mesmo assim, ele tinha, sendo romano, né, ele tinha um temor de Deus, que é algo que Salomão fala lá nos Provérbios, onde ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o primeiro passo para o homem encontrar-se com Deus ocorre quando o homem teme a Deus, quando ele tem um profundo respeito pelo Criador. Então, ele, temendo a Deus, ele então era alguém que buscava Deus em oração
e também ele ajudava o seu próximo. Lembra de Jesus falando que o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Então a história vai se desenrolando. E a gente percebe, e eu não vou ler assim logo de início os versículos, mas ele está dizendo aqui, o que ocorre é que Deus vai agir de uma forma em que, através de visões na vida dele, era um momento histórico, a igreja estava começando, hoje a fala de Deus ao homem é através das escrituras que estão completas, e ele tem uma visão de que alguém deveria buscar Pedro na cidade de Jope, e Pedro tinha algo para falar com ele, né? Deus tinha um recado para ele. Então, quando ele teve essa visão, ele faz isso, ele obedece, ele manda que os seus criados, os seus empregados vão até a cidade de Jope, que era aproximadamente uns 48 quilômetros de onde ele estava, Cesareia, e esses homens vão à casa de Pedro pela dica que Deus dá então para ele. Então eles chegam à casa onde Pedro estava, que era de outro, Pedro estava hospedado na casa de um xará dele chamado Simão Curtidor, e lá, enquanto isso, ocorre também o fato de que Deus estava quebrando uma tradição em Pedro, que os judeus antes eles não se misturavam com outros povos, e Deus mostra para ele através de uma visão ao mesmo tempo em que Pedro sai para orar. Deus mostra ele nessa cidade em que aquela visão de um grande vaso, parecia um lençol aberto, todos os tipos de animais, e ele fala que Pedro poderia comer, e Pedro fala, não, Senhor, não, o que Deus purificou, não purifique o homem. Então, essa visão de que poderia comer vários tipos de animais, igual os judeus não tinham a tradição antiga, onde está acabando a tradição judeu, a igreja vai ser formada, Deus nessa visão mostra para ele que ele poderia comer de vários tipos de animais. Então ele entende, e aí alguém lá fora está chamando ele era os homens enviados por Cornélio. Aí ele percebe que Deus estava falando de alguma forma com ele e que o evangelho agora estava abrindo a oportunidade para os gentios, para os não-judeus. Então, o Atos dos Apóstolos, os primeiros atos da igreja, mostra quando a igreja, então, ela começa a entrar fora de Israel, o povo de Israel, do judaísmo, Deus começa, então, começa em Israel, em Atos 2, depois ele abre o evangelho para toda a humanidade. É a graça de Deus sendo manifestada a todo homem. Então, ele aceita ir, leva pessoas com ele, e ele vai, então, encontrar-se, então, com Cornélio, ele vai a Cesareia, a 48 quilômetros, Pedro vai até lá a pé e vai encontrar-se com ele. Então, o que é interessante é pensar que o Cornélio conversa com ele, vai conversar com ele nesse capítulo 10, e na fala entre eles, Cornélio vai dizer que ele tinha 4 dias que ele estava em jejum, no versículo 30, e orando em minha casa a hora nona, quando Deus fala com ele. Então, era um homem que tinha o temor de Deus, era um homem que estava em oração e um homem que estava até em jejum, né? A oração fala que nós dependemos de outro. O jejum fala também que o nosso corpo depende de Deus. É uma demonstração de humilhação o jejum aqui. Não o alimento que vai me manter, mas a minha fé, né? Minha oração. Ele buscava a Deus constantemente, era um homem movido por Deus. E aí o que acontece com ele, com Cornélio? Então Pedro falou, olha, agora você vai me dizer. Então, é interessante que envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, versículo 32, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Esse é o ponto importante, e ele vindo te falará. No versículo 33, e ele mandou, né, chamar. Aí diz assim, agora, pois, estamos todos presentes, versículo 33, diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse. Ok? Aí Pedro vai começar a dizer. Então, o que é o evangelho? O evangelho é as boas novas. Quem é que anuncia os evangelhos? Homens enviados por Deus. O que é que ele tem que fazer? Obedecer, enviar e anunciar aquilo que Deus manda dizer. É o que Pedro vai dizer aqui. E o que é que cabe ao restante da humanidade? Ouvir, crer e obedecer. É interessante, né, pensar nisso. Então, no versículo 33, agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Isso aí, quem estava ouvindo era um centurião, um homem de posição, que estava falando com Pedro aqui. Nós estamos aqui, ele chamou os familiares dele, todos nós vamos ouvir agora o que Deus tem para nos dizer. E agora você que está ouvindo o rádio, você está ouvindo o que Deus tem para dizer. E aí ele vai dizer, e isso aqui é o ponto importante, o Pedro então vai anunciar o que Deus tem para dizer.
né? Então, mas que lhe é agradável aquele que... Aí Pedro vai dizer assim, olha, versículo 34, Pedro abre a boca e fala assim, Deus não faz acepção de pessoas. E ele diz ainda no versículo 35, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo, e pensa na justiça de Deus. Então, Deus ele não faz acepção de pessoas, não tem peixinho de Deus. Todos os homens são iguais, a princípio, todos são criaturas de Deus. E isso é o que Pedro disse para ele de cara, eu percebo isso e vou te dizer que Deus fica feliz quando as pessoas em qualquer lugar o temem e o buscam e reconhece que ele necessita de Deus, que ele é dependente da graça salvadora de Deus. Olha que incrível. Então essa fala de Pedro ela está em linha com Paulo no capítulo 9, aí, com a fala de Cristo no capítulo 3 de João. Em todas essas passagens, o Evangelho diz, o Evangelho é uma notícia, uma boa nova, de que Deus veio salvar o homem. E ele vai falando nos versículos seguintes, até 40, 41, ele fala que Deus enviou o seu Filho. Igual Jesus falou para Nicodemos no capítulo 3, e o Filho dele veio morrer pelos pecados da humanidade. Cristo veio ser aquele Cordeiro de Deus que João Batista viu e falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo veio ser aquele cordeiro que me parece que é no capítulo 22, já anunciado lá por Abraão, quando Deus pede que Abraão matasse o filho dele. E Abraão sobe no monte com o filho dele para executá-lo, né, oferecendo como cordeiro, como lá há 4.000 anos, né, há 4.000 anos atrás ou mais, né, para oferecer como oferta pelo pecado. Mas Deus chega lá, quando ele chega no monte, amarra o filho, pega a lenha, pega o cutelo, o fogo. Deus fala, não, Abraão, o seu ato de fé, você me teme e você vai ser abençoado por isso. Já tem um cordeiro preso ali naqueles arbustos, pega ele lá. O seu filho não precisa morrer pela humanidade. Quem vai morrer pela humanidade é o meu filho, não é o seu, é o meu. É o filho unigênito de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quem ia morrer era o Filho não de Abraão, não meu, não seu, mas de Deus, que ia encarnar e morrer em nosso lugar. Ali Deus mostrava no meio dos judeus, no meio da lei, que um dia o Filho dele morreria para pagar o preço dos nossos pecados. Deus já sabia disso. Isso é muito incrível, né? Lá no Éden, quando o homem peca, ele e a mulher, eles estão nus diante de Deus, estão pelados lá, e eles eram inocentes, aí eles percebem a nudez, aí Deus vai vestir eles a roupa neles. O que Deus faz? Eu acredito que aquele anjo que desceu na forma de Deus era Cristo, que falava dele mesmo. Quando ele mata 2 cordeiros, ele mata o cordeiro, tira o couro e veste. Uma vestimenta duradoura, o couro, porque eles estavam envoltos na religião falsa, na religião fraca, na religião que não dá vida, que não pode subsistir, que era folhas. Eles fizeram cinta de folha. Deus mata um cordeiro, derrama o sangue lá no início da civilização e mostra que para atingir a justiça de Deus era necessário que houvesse alguém pagasse o preço do pecado dos nossos pais. E nós somos pecadores, nascemos pecadores e pecamos. E aqui diz o texto, né? Que Cristo, pela fé, nós podemos ser aceitos. Caim não foi aceito a oferta que ele fez, que mostrou o trabalho dele. Lá em Gênesis 4, ele mostra o trabalho da força física dele. É bom o nosso trabalho, é bom, é algo bom, mas não é o suficiente para a salvação. Abel mata um cordeiro, derrama o sangue, Deus recebeu aquele sacrifício como um cheiro suave. Por quê? É o preço de sacrifício. Sempre nas Escrituras, a palavra de Deus mostra que o homem não pode pagar algo pelo seu pecado. Mas Cristo poderia. O cordeiro do Antigo Testamento, o cordeiro, um animal puro, sem defeito, sim, que apontava para Cristo, poderia apontar para uma tão grande salvação. E é essa salvação que Pedro aqui fala para Cornélio, você faz boas obras, você tem um temor de Deus, você quer ouvir sobre Deus, isso é bom, é um bom caminho, mas você precisa crer, né? Você precisa crer. Crer em quem? Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então ele um dia será o juiz de vivos e mortos, versículo 42, né? Todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Pelo qual nome?
pelo nome de Cristo. Versículo 43 desse capítulo 10 de Atos. E dizendo Pedro ainda essas palavras, o Espírito de Deus veio sobre todos que ouviam. E eles, então, creram, aqui está dizendo. Lá a manifestação era em línguas. Por quê? Porque exteriormente, hoje, quando a gente crê, não é em línguas porque a gente tem um tempo ali, precisava de uma prova exterior. A prova hoje ela é interior, a transformação ocorre no coração. O Espírito de Deus faz essa transformação ali. Além dela, tinha uma transformação exterior por causa dos judeus de Jerusalém. No capítulo 11 vai falar os apóstolos, o que os judeus... O evangelho foi aberto também para os gentios, os não-judeus, sim. E como é que ele viu? Através dos sinais. Eles falaram em língua ali naquele momento histórico. Mas o evangelho é isso. O Espírito de Deus ele faz uma transformação. Ele vai trazer paz, refrigério no coração. Lá no Efésios capítulo 5, né? Gálatas capítulo 5, a gente vê os frutos do Espírito na vida do cristão. Existem duas questões. A primeira questão é a salvação pela fé. Depois, os frutos começam a aparecer. O novo nascimento é quando nós arrependemos, reconhecemos que somos pecadores. Pedro fala lá no capítulo 2, ele vai falando no capítulo 4, ele vai falando de Atos. Arrependei-vos e creis no Evangelho, para que sejam cancelados os vossos pecados. E recebereis paz de espírito, refrigério para vossas almas. Então o Evangelho existe essa questão, arrependimento e fé, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Esse é um ponto. O outro ponto, a gente vê a mudança de caráter, a transformação diária. Por quê? Porque uma vez salvo, cristão, nós não precisamos de mais nada. Nós precisamos apenas viver para a glória de Deus. É por isso que Pedro falou que Paulo diz que tudo eu considerei perda. Eu considerei perda. Eu considerei escória. Tudo que as pessoas dão importância. Por quê? Por causa de Cristo. E eu gostaria de estar com ele agora. Ele diz, eu gostaria de ir, encontrar-me com ele, mas eu fico constrangido, eu não sei se eu vou, se eu fico, é porque eu preciso estar aqui fazendo o trabalho de Deus, que é a pregação do Evangelho. Era isso que Pedro estava fazendo. É isso que Jesus ordenou nas ordenanças no capítulo 27, no final do capítulo 27 de Mateus, capítulo 16 de Atos, de Marcos. E de todo mundo pregar o Evangelho e fazer discípulos. É essa que é a missão de cada cristão. Você que ouviu o Evangelho hoje, e aí? Você quer dar um passo na direção de Cristo? Você quer arrepender, reconhecer que é um pecador? Que assim possa ser, que Cristo possa fazer a obra na sua vida e você nascer de novo. Para a honra e glória de Deus Pai. Que assim seja. Amém. Pois é, vocês acabam